isso aqui é o mundo de vocês, né? Aqui como se descobre uma jazida. E já começa a mostrar para nós o tamanho da encrenca que o setor e que as nossas atividades não tem. Somos extrativistas sim, o que significa nós tiramos da natureza o que a gente precisa, nós não voltamos para lá. A nossa atividade ela é extremamente, ela tem um risco muito grande, isso faz parte da nossa atividade, né? E para a gente começar a falar em mineração, a gente sabe que de 100% requerimentos de pesquisa que chegam, apenas 79% deles transformam-se em alvarás de pesquisa. E aí começa o funil começa a ficar bem mais curto, aí começam os gargalos, né? Dos 79, apenas 9% são transformados, conseguem ser transformados em relatório de pesquisas aprovados. E apenas 2% entram na formatação de portaria de lavra. Então, de todos os nossos estudos, nós passamos pela primeira fase, que é esse processo de como que a gente começa a trabalhar com recurso e reserva, né? E aí, gente, a gente passa por essas etapas. Isso aí vocês são muito mais doutores do que eu, mas eu preciso chamar a atenção dessas etapas até para a gente começar a fazer a correlação com a aula de ontem, né? Nós temos aí a definição primeiro das áreas potenciais, é a primeira etapa. Depois nós temos exploração inicial. Depois nós tivemos sondagem exploratória. Nós vamos ter depois a definição, né, do potencial mineral, classificação de recursos e conversão em reserva. Gente, se a gente fizer a primeira correlação com o filme que nós assistimos ontem, no Briex, o que a gente percebe? O Guzman, um geólogo com uma competência completamente diferenciada, o que ele consegue fazer, né? Ele consegue criar uma narrativa, uma história, pegando exatamente essas partes principais da classificação de recursos e reserva. Ele conseguiu fraudar cada uma numa narrativa, numa história crível, porque ele era muito bom de serviço, né? Então, as nossas atividades, o que nós estamos fazendo, qualquer deslize, qualquer vacilo em qualquer uma dessas etapas, nós podemos estar criando uma determinada consequência que muita gente vai pagar e vai pagar muito caro. Michael Guzman, ele atuou como acionista oportunista ou gestor oportunista? O que vocês acham? No caso da Briex, né, nós estamos falando do quê? De falhas, foi mais falhas contratuais em todo o processo que ele armou, ou foi o oportunismo dos agentes? O que prevaleceu nesse estudo, nesse case? Ou o que falhou? Porque entender Briex, que ele é emblemático no setor de mineração, é entender, na essência, tudo que nós falamos até aqui. É entender conflito de agência, entender como é que ele, dentro de uma etapa de mineração, aconteceu, como ele, com a mente privilegiada que ele tinha, inteligentíssimo que ele era, né? Ele montou como ia fraudar cada etapa daquela que nós vimos, né? Que vocês viram com Marcela aí, eu passei rapidamente aqui, né? Como que ele fez, porque... E aí, começar a perceber o seguinte, gente, fraude, confusões desse nível, essa esparrela, só é montada por gente que é muito, mas muito competente. Porque gente Zé Goelinha, Juninho não consegue fazer isso, não tem mentalidade para isso. Né? E a gente tem que ficar muito, entender governança é que a base, né, são esses conflitos, é conflito o tempo inteiro, e você tem conflito de parte de acionista e parte do gestor que está ali tomando conta. Esse é o começo, são as boas-vindas que eu gostaria de deixar para vocês no começo do que a gente está falando aqui. Entender governança é isso.
Brasil nos últimos tempos, IRB, recertificadora nossa aqui. O que aconteceu com aquilo ali? Uma das maiores que a gente tinha, novo mercado, bombando no mercado, e acontece aquilo que nós vimos. Gestores tendo toda a oportunidade, conselho estando ali junto com ele, vindo tudo ali, por mais que a gente tenha coisa, por mais que nós tenhamos regras, leis, as coisas. Por que isso acontece, gente? Porque o agente não é perfeito e os contratos não são completos. A partir desse momento, se vocês analisarem quaisquer que sejam ou que possam vir a eventos no mundo corporativo, vocês estão analisando, vocês podem analisar sobre esse prisma, por esse prisma. Acionista oportunista ou gestor oportunista? Problema de contrato ou agente? O que a gente está vendo?